Oi, pessoal, tudo bom? Vamos falar hoje um pouquinho sobre escolhas. Vamos falar um pouquinho sobre liberdade do ponto de vista do existencialismo, dessa corrente filosófica que é muito importante para a área da psicologia. Então, vem comigo. Eu me chamo Rafael, sou psicanalista, atualmente curso psicologia, estou no terceiro ano. Aqui na descrição do vídeo tem o link do meu website, onde você encontra a terapia online. São 50 minutos de sessão. Você que quer fazer terapia online e com convite para você. Eu atendo pelo WhatsApp, Google Meet. Tem também o meu e-book Inquietações do Cotidiano, onde eu falo sobre felicidade, ansiedade, depressão, os mecanismos do sonho, do ponto de vista da psicanálise. E tem também o curso Saber da Psicanálise, né? É um curso de conhecimentos que não forma psicanalistas, mas é um curso completo, com 10 módulos. Eu estou gravando o sétimo módulo, você já pode adquirir, caso você queira saber tudo sobre a psicanálise. São videoaulas gravadas, onde você tem acesso por 5 anos ao curso. Aqui na descrição tem um website com todos esses itens. Você pode conhecer melhor, tá certo? Então vamos falar, né? Vamos falar sobre essa questão que é uma questão muito intrigante e também é uma ferramenta muito importante para os terapeutas, né? Estou falando de psicanalistas, psicólogos, e de outras áreas afins, né? Pessoas que atendem outras pessoas, que ouvem outras pessoas, são pessoas que acabam ouvindo do cotidiano sofrimentos, angústias, frustrações, expectativas não atendidas. Então, assim, pessoal, o existencialismo é uma ferramenta muito importante, muito interessante. São vários autores que falam sobre o assunto e eu só vou destacar nesse vídeo um dos principais, né, que é Sartre, né, esse existencialista. O existencialismo ele vem de uma corrente que é filosófica, mas que na década de 40 a psicologia se apropria, né, como uma ferramenta muito importante para o processo de psicoterapia, né? E o que Sartre fala, Rafael, em relação a escolhas, né? Em relação à liberdade de escolhas? Você já parou para pensar o que faz você escolher a roupa, o sapato, a viagem, a profissão, a esposa, o esposo, é, enfim, o carro, né? O que faz? Por que você toma as decisões que você toma e por que você escolhe as coisas que você escolhe, né? É uma questão muito interessante, né? Seja por influência de outras pessoas, né? Ou de algum princípio, como um princípio religioso, por exemplo, mas você escolhe, né? Na verdade, o existencialismo, pessoal, ele nos chama para que a gente possa ser autor, né? Autor, autores, autoras das nossas próprias escolhas, né? E é esse ponto que eu quero destacar aqui no vídeo, né? E tem três tripés o existencialismo para que a gente possa, de fato, ter esse choque de realidade, né? De que a gente pode escolher, né? Para o existencialismo, a gente tem liberdade. Existem outros pensamentos, outras correntes
que vão dizer que, na verdade, a gente não é livre, né? Mas o existencialismo ele vai valorizar a questão do indivíduo, né? Que a gente é, para a gente, livre e plenamente responsável, né? E como que o existencialismo diz isso, Rafael? Ele diz a partir do tripé, que é o espanto, o absurdo e a tragédia, né? Quando o existencialismo fala do espanto, ele fala da ironia, né? A questão da contradição, né? Ao mesmo tempo que a gente ama, a gente sente raiva. Ao mesmo tempo que a gente quer fazer uma viagem, se programa para isso, a gente desiste da viagem. Ao mesmo tempo que a gente decide comprar uma roupa que vê na vitrine porque está muito bonita, quando compra e chega em casa, tira a conclusão que aquela roupa não era bonita. Então, o espanto, a ironia, dentro do existencialismo, aparece, pessoal, como contradição, né? Nós somos seres extremamente contraditórios. E os terapeutas, em geral, psicólogos ou especialistas, precisam ter consciência disso, né? De que quando atendem uma pessoa, vão ouvir N contradições, né? E precisam ter um manejo terapêutico para poder lidar com essas questões. A questão do absurdo. A questão do absurdo, pessoal, tem a ver dentro do existencialismo. Eu estou falando do ponto de vista do existencialismo. Tem a ver com o vazio, né? Eu que sou psicanalista já há 4 anos, eu posso dizer que um link do vazio com a psicanálise é a pulsão de morte, né? É o princípio do desprazer que Freud falou, né? E quando o existencialismo ele fala do vazio, pessoal, ele fala justamente da sensação que a gente tem de não estar completo, de não sermos plenos. E isso também é muito importante num processo de terapia, né? O terapeuta ter consciência de que o seu paciente sempre vai estar, de alguma forma, insatisfeito, querendo ser mais, né? E, ao mesmo tempo, norteando esse paciente de que isso faz parte da vida, né? Isso faz parte da vida não como uma aceitação propriamente dita, de que ele tem que aceitar as coisas como são e está tudo bem. Não. De que o paciente precisa criar uma consciência responsável diante do absurdo, que é viver no mundo, né? E esse absurdo, ele também se relaciona, pessoal, com a tragédia, que é o outro conceito do existencialismo. E a tragédia aqui tem a ver com injustiça, né? Quantas vezes a gente se sente injustiçado na família, no trabalho, na escola, quando compra um produto, por exemplo, né, e não chega. Eu estou falando tudo isso para que a gente possa ligar a lâmpada, né? E o existencialismo é uma ferramenta que hoje, no mundo louco que nós vivemos, do excesso de informação, né? O mundo louco em que nós vivemos, em que as pessoas buscam o prazer pelo simples prazer, né? A sociedade hoje dissemina o pensamento de que a gente deve gozar o tempo todo, né? De que a gente deve evitar a tristeza, o desprazer a todo custo. E o existencialismo, pessoal, vem justamente nos trazer uma concepção de que a vida humana, né, o ser humano, é repleto de contradições, de querer, querer, querer e nunca se satisfazer, e ter a sensação de que foi passado para trás, foi injustiçado, né? Com as perdas, com as frustrações,
que vive ao longo da vida, né? Uma das frases também que é muito importante na questão de Sartre, que eu falei lá no início do vídeo, que eu ia trazer Sartre, tem outros autores que eu vou trazer em outros vídeos posteriores, mas em especial Sartre, ele traz a espinha dorsal do existencialismo, que é: a existência precede a essência, né? E o que quer dizer isso, Rafael? Que primeiro nós existimos, né? Então quer dizer, primeiro nós nascemos e nós nos constituímos a partir das experiências que nós vivemos e a partir das escolhas que nós fazemos, né? E entendendo aqui, pessoal, não escolha como o mundo hoje apresenta, né? No sentido de que eu não posso perder, eu não posso me frustrar, eu não posso ficar triste, eu não posso sentir uma dor de cabeça, não nesse sentido. E escolha no sentido de que a gente precisa decidir, né? A gente precisa criar sentidos para o nosso existir aqui no mundo, né? Era isso que eu queria falar para vocês, tá? E nos próximos vídeos aí a gente vai falar sobre outros autores, né, que são muito importantes não só para o existencialismo, para essa corrente filosófica que teve um potencial enorme no século passado, mas que hoje, no século XXI, se apresenta como uma alternativa válida para a gente enfrentar aí questões do cotidiano, né? Questões existenciais, né? As crises existenciais. Os índices são altíssimos, pessoal, se você for analisar, de pessoas com depressão, ansiedade, síndrome do pânico, né? Pessoas que se afligem muito porque querem escolher 1000 coisas, não conseguem escolher nada e se frustram por isso, né? A faculdade que vai fazer, se vai casar, se não vai casar, se vai ter filho, se vai viajar, se não vai viajar, se vai optar pela profissão X ou Y, enfim. O mundo hoje nos coloca numa situação muito difícil, né? Muito complicada, justamente porque é difícil decidir. Mas decidir é necessário, né? Decidir é extremamente necessário, é extremamente viver o mundo, né? E ser no mundo significa ter que decidir, né? Então, como a gente sabe que o vazio ele é inevitável, a ironia é inevitável e a injustiça também é inevitável, então por que não decidir, né? E por que não se deixar levar por esse momento, que é o seu momento, em que você vai ter que decidir por isso ou por aquilo, mas vai ter que decidir, tá certo? Essa era a questão que eu queria apresentar para vocês, tá certo? No mais, então, é isso e até mais.